Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que estão vendo esse vídeo. Agora é um vídeo com spoilers sobre Robô Selvagem, como vocês viram pelo título. Então eu tô aqui hoje para falar sobre minha opinião sobre a história em si de Robô Selvagem. Então vai ter spoilers, eu vou mencionar coisas que aconteceram no filme, cenas que acontecem no filme. Então caso não queira levar spoiler, pode ver meu vídeo que é sem spoilers, que ele vai estar na descrição também. Então, pessoal, em Robô Selvagem, como eu já expliquei no outro vídeo, mas eu vou explicar agora que muita gente pode não ter visto o vídeo anterior. Ele é uma nova animação da DreamWorks que ela teve um anúncio esse ano mesmo e já saiu esse ano. Se eu não me engano, foi esse ano que foi anunciado o Robô Selvagem. Ele é um filme muito criativo, ele tem uma história muito boa, ele conta a história sobre não ir de acordo com o que você foi programado para ser, ir de acordo com o que você sente, seus sentimentos. O Robô Selvagem ele conta a história da Ross. A Ross é uma robô ajudante. Ela foi feita para auxiliar humanos em diversos tipos de tarefa. Tanto que a gente vê em algumas cenas do filme ela ajudando com algumas questões. Eu não vou conseguir nem botar essas cenas porque, principalmente, o filme ainda não saiu digital e não tenho como simplesmente gravar no cinema e postar e mandar mostrando as cenas. Mas bem, a Ross ela é uma robô ajudante. Ela foi feita para auxiliar humanos, mas ela acaba se perdendo em uma ilha, como a gente consegue ver isso logo no próprio trailer. Vai ficar passando as cenas aí, mas vocês vão entender. A robô Ross, ela acaba se perdendo na ilha e acaba tentando auxiliar os animais por lá. Só que, como vocês sabem, ela é feita para auxiliar humanos. Ela não entende os robôs, ela não entende os animais. Então, vocês já podem prever o que vai acontecer. Animais assustados, animais correndo para todo lado, diversas coisas acontecendo e ela sem ter controle. A Ross, ela é uma personagem muito bem desenvolvida. Ela, grande parte do início do filme, na realidade, ela não foi bem feita. Então, na minha cabeça, ela estava sendo um robô genérico em grande início do filme, mas depois de um tempo, quando ela começa a criar o bico vivo, a gente vê as coisas acontecendo. A gente vê ela começando a se soltar, a gente vê a personagem começando a obter as emoções que a gente queria ver nesse filme. Estilo Wall-E, a gente se emociona muito, mas o filme não tem nada a ver com a história de Wall-E, tá? É completamente diferente, é outra história. Mas eu digo isso porque a gente consegue se emocionar muito com o robô. A gente consegue muito. Temos o Astuto, que inicialmente é uma raposa completamente irritante. Ele inicialmente ele tenta enganar a Ross, ele tenta utilizar a Ross para conseguir tudo de forma mais fácil, ou seja, ele é realmente o que o nome dele diz que ele é, um astuto. Ele está aproveitando da Ross para conseguir comida, para conseguir sobreviver. Instintivamente, o que ele tem que fazer. O Astuto, ele é um personagem que, na minha opinião, no início ele é extremamente irritante, extremamente inútil, ele não precisava estar ali, mas depois de um tempo você percebe a utilidade dele. O desenvolvimento dele com a Ross é extremamente bem feito. Eu acredito que o desenvolvimento do Astuto é até melhor que o desenvolvimento do Bico Vivo, não o desenvolvimento do Bico Vivo com a natureza e tudo mais, porque o Bico Vivo ele vai ter que aprender a sair, ele vai ter que voar, esse é o grande enredo do filme. A Ross tem que ensinar ele a voar, a nadar, para poder partir. E isso é uma coisa muito importante que é deixada frisado no filme, porque patos eles têm que migrar. Eu até deixei isso frisado no outro vídeo, que isso passa nos trailers, tá, gente? Não é um spoiler, tá no trailer falando. Então, sinto muito caso alguém não tenha visto. Geralmente quem não vê nem trailer escapa desses vídeos sem spoilers também, porque geralmente se fala do que tem no trailer. Mas bem, o Bico Vivo ele tem que viajar, ele tem que migrar para o sul por causa do inverno, quando chegar agora no hemisfério norte. Só que, levando em conta que ele é um pássaro com uma mutação, as asas dele são menores do que deveriam, aí devido a isso ele teria sido morto antes mesmo de nascer. Instintivamente os pássaros eles geralmente fazem isso com filhotes que vêm defeituosos, outras questões, ou jogam no ninho, se eu não me engano pássaros no geral, eu não sei sobre pássaros o que eles fazem, mas alguns pássaros eles quebram os ovos desses filhos com mutações, defeitos, que podem não deixar eles viverem, entende? Isso geralmente é feito para inibir sofrimento, mas isso mais de inibir sofrimento é mais uma coisa que o humano botou, porque o certo seria para não atrasar a ninhada. Porque um filhote com problemas, ele pode prejudicar todos os outros filhotes. E devido a isso, para a segurança dos outros filhotes, geralmente os animais fazem isso instintivamente. Gatos, quando veem que um filhote ele nasceu com alguma deficiência, alguma deformação,
eles já matam assim no momento que nasceu ou depois de um tempinho quando vem se desenvolvendo, porque ele pode atrasar e prejudicar o restante da ninhada. Isso acontece com muitas espécies de animais, mas a Ross acabou matando a família dele, acabou matando os irmãos dele, e devido a isso, acabou que acarretou nela criando ele, onde ela recebeu uma missão de cuidar do bico vivo, porque ela recebeu como uma tarefa, na realidade. Foi uma casa do destino. A Ross, eu acabei pulando essa parte, ela acabou aprendendo toda a linguagem dos animais, porque ela tem uma programação de aprendizado, e com isso ela acabou se comunicando com eles. A Ross acabou recebendo essa missão, essa tarefa de uma guaxinim, que eu vou estar mostrando ela na tela, que acaba explicando para ela. Isso nem é spoiler, na realidade, isso já está no trailer. Eu acabei me lembrando disso. Eu evitei falar como ela recebe a missão, mas isso já está no trailer. Devido a isso, ela acabou sendo a mãe do Bico Vivo. No início não é mãe, ela acaba sendo chamada de Ross pelo Bico Vivo grande parte do tempo, mas depois de um tempo ele começa a considerar ela uma mãe. A Ross explica para ele tudo, e partimos agora para o enredo principal, que é a gente vê a Ross, o Bico Vivo e o Astuto convivendo, e depois a gente vê a Ross correndo contra o tempo que ela perdeu, porque a Ross perdeu muito tempo. Os patos eles se desenvolvem de uma forma mais rápida, mas mesmo assim ela acabou perdendo muito tempo porque já estava próximo do inverno. Ela teve que acelerar o treinamento do Bico Vivo. Devido a isso, muitas coisas acontecem no filme e eu acho que grande parte do desenvolvimento começa a partir daí. Começa a partir do momento que o Bico Vivo começa a crescer. Quando o Bico Vivo começa a crescer, a gente vê um desenvolvimento muito maior, a gente vê o Bico Vivo descobrindo sobre a questão dos pais, a gente vê a reação dele, a gente vê ele tendo desgosto, a gente vê ele tendo raiva, porque, querendo ou não, o Bico Vivo, ele descobriu que a Ross matou os pais dele. Mas depois de um tempo a gente vê o Bico Vivo também tendo um desenvolvimento onde ele percebe que sem a Ross ele já estaria morto há muito mais tempo, porque ele é um filhote defeituoso. A gente vê depois disso, depois de todas essas cenas, de todas essas intrigas, um desenvolvimento ainda maior, porque a Ross em si, ela é uma robô na selva. Então, o corpo dela começa a se degradar. Então, devido a isso, a gente vai ver muito bem refletido no corpo dela essas cenas de degradação. A gente vê os arranhões, a gente vê os machucados e a gente vê as coisas quebradas. A Ross, ela é um robô que foi feito para ajudar. Esse é o intuito dela. Então, mesmo que todos os animais daquela ilha desgostem dela, ainda é uma parte da programação dela. Ela ainda sente que ajudar é o dever dela. Então, é incrivelmente bem feito todas as cenas da Ross. Ela, sinceramente, pega um vínculo com o Bico Vivo que é extremamente forte. Aquele vínculo nunca vai parar. E isso é uma coisa importante pro final do filme. Essa parte do vínculo deles nunca poder separar eles. Mas o Bico Vivo em si, ele é um personagem muito bem feito. Eu gostei mais do Astuto, gostei. Mas isso é uma opinião pessoal. Na minha opinião, agora sincera, sem clubismo assim pro Astuto, porque eu adoro Raposa, o Bico Vivo ele tem um desenvolvimento perfeito, na minha opinião. Ele é todo fechadinho com a Rosa, o desenvolvimento deles. A gente vê ele aprendendo a voar, a gente vê ele aprendendo a nadar. E é sinceramente surreal tudo. Primeiramente, a Rosa é um robô. Ela não é um pato. Ela não sabe cuidar de um pato. Ou seja, durante grande parte do filme, no início pelo menos, eu digo grande parte do filme, gente, mas é porque o filme é bem grande, entende? Ele tem uma longa duração que é feita para ser daquele jeito. Ou seja, o filme ele parece muito longo, tem momentos que você acha que o filme já vai acabar, mas ele não acaba, e ele é feito para isso. Acredito que o Sanders ele teve o intuito de deixar esse filme 100% fechado, porque talvez ele não tenha intuito de ter continuações. Mas a gente sabe que isso não depende dele, depende da própria DreamWorks. Mas sinceramente, o filme é fechadinho, final perfeito na minha opinião, não precisa de continuações, fillers assim por ali, mas não precisa de continuação. O filme para mim, ele é totalmente completinho. Agora, sobre a Ross e o Bico Vivo. A gente tem muita intriga, a gente tem ela percebendo que talvez não devesse estar ali, ela desistindo e querendo ir embora, tem muitas mudanças, ela se achando defeituosa durante um tempo, porque ela acaba encontrando outro robô e sendo alertada de que é defeituosa.
Sinceramente, muitas coisas acontecem no filme, muitas cenas lindas que eu não quero estragar, mas a parte que o inverno chega, que é logo após o Bico Vivo voar e ir embora, a gente tem o Bico Vivo encontrando locais com esses robôs. O Bico Vivo, como foi criado pela Ross, ele não tem medo dos robôs que a Ross é. Ou seja, ele sabe o que os outros patas não sabem. Então ele se torna um guia essencial. É nesse momento que a gente tem uma das primeiras, não primeiras mortes, na realidade, a gente tem uma das mortes do filme, que é do Pescoço Longo. Pescoção, eu esqueci agora o nome dele, gente. Desculpa, é porque não aparece nem nos trailers. Mas ele é um personagem muito bem feito. Ele é o líder do rebanho de aves. Eu não sei falar, não sei como se fala. Eu não lembro como é o nome de um bando de aves. Desculpa, gente, mas ele é o líder desse grande bando de aves. Só que ele acaba vindo a falecer e deixando o Bico Vivo no comando. O Bico Vivo, ele teve um treinamento para voar muito bem feito. A Ross barganhou com uma águia, então, sinceramente, muito bem feito na minha opinião. Foi surpreendente, eu não esperava que uma águia fosse ensinar ele, mas eu achei muito didático que as asas pequenas dele não são uma fraqueza, na realidade é algo que ajuda ele a fazer muitas manobras durante o voo. Ou seja, asas pequenas ajudam a ter uma dinâmica maior voando. Claro, asas pequenas também podem significar que ele consiga passar menos tempo voando, que não é bom para um pato. Patos necessitam de uma grande resistência, afinal eles fazem uma viagem do hemisfério norte para o hemisfério sul para fugir do inverno. Ou seja, não é algo muito bom para ser um pato ter. Por isso que ele provavelmente já teria morto há muito tempo quando a família percebesse. Mas bem, sinceramente, depois dessa parte a gente tem uma cena do inverno. Que aí a gente vê a Ross dizendo que ir embora e tal. Só que o astuto, ele vai pra toca dele. Que, vocês sabem, raposas têm tocas embaixo da terra e tudo mais. Principalmente para se proteger do inverno. O astuto diz que o inverno estava muito potente. E que acabou entrando dentro da toca dele, que é muito funda. E é aí que a gente vê uma das cenas mais lindas. Que é o astuto e a Ross resgatando muitos dos animais dessa ilha. A gente, como sabe, o inverno é muito rigoroso, agora, muitas vezes no hemisfério norte, ou seja, tem horas que a neve cobre tudo, e nem mesmo os animais que estão biologicamente adaptados para esse clima no inverno aguentam. Muitos podem vir a falecer. Ursos pardos, se eu não me engano, alguns hibernam durante o inverno, mas mesmo assim, caso eles sejam afetados pelo frio do lado de fora, geralmente eles até se trancam em cavernas ou tocas para evitar o frio. Sinceramente, é uma das cenas mais lindas do filme, que é a Ross e o Astuto ajudando a resgatar os animais. Como é um vídeo com spoilers, eu vou acabar mencionando, mas alguns animais não vêm a conseguir ser resgatados. Depois disso, eles viviam todos no mesmo lugar, e aí vocês sabem o caos que é, né? Porque são animais predadores e presas juntos, só que eles têm que ficar juntos. É o inverno. Se eles não ficarem juntos, todos da ilha vêm a morrer e somente a Rose vai ficar lá. Porque ela é a única que tem o sistema hidráulico dela todo para poder aguentar temperaturas mais frias. Todos lá viriam a falecer. Sinceramente, depois disso, a gente tem toda a cena final do filme, já está partindo para o finalzinho do filme, que é a equipe dos laboratórios que criaram a Ross vindo buscar ela, porque ela acabou levando o sinal. Ela pagou, mas mesmo assim eles conseguiram salvar, onde foi detectado um sinal. E, sinceramente, é uma das cenas mais legais do filme, que é todos os animais se unindo para manter a Ross junto, porque no início eles tinham muito medo dela, muito, muito, muito medo. Mas depois eles viram sinceramente que a Ross era tudo para eles. Ela ajudou eles a viverem no inverno. Eles não tinham nada mais do que pudessem fazer, além de tentar manter ela com eles. A Ross, sinceramente, ela percebe que se ela não for embora, eles vão enviar outra. Então ela decide ir. E é nesse momento que a gente vê a cena final do filme dela com o Beco Vivo. Tem outros enredos, mas essa cena final é o melhor. Onde ela informa para ele que, mesmo após as memórias terem sido apagadas, ao ouvir a voz do Beco Vivo, ela se lembrou. Ela se lembrou e percebeu que a programação dela, não importa que eles apaguem tudo dela. A programação dela, não é nem a programação. O vínculo dela com o Beco Vivo sempre vai estar lá dentro. Não importa o que aconteça. Não importa que a memória dela seja apagada, não importa que ela seja remontada, que tenham peças trocadas.
o Bico Vivo vai continuar sendo o maior vínculo que ela tem com essas lembranças. Tanto que uma das cenas finais do filme, eu não sei se vocês vão querer ouvir, então vocês podem pular agora pro finalzinho, já que eu vou encerrar o vídeo já já. Podem pular um minuto, pontinho, porque eu vou falar agora uma das cenas finais do filme, que é onde ela tá como uma das robôs operárias naquelas plantações, só que o Bico Vivo ele reconhece ela e ao chamar o nome Ross e chamar ela, a Rose se lembra novamente. Ela se relembra de tudo. Acontece toda aquela cena linda dela jogando cores de dentro dela. É sinceramente uma das melhores cenas do filme. O final, ele tem uma das melhores cenas do filme, que é simplesmente ela percebendo que não tem nada que possa separar ela do Bico Vivo. Ela e o Bico Vivo, eles são uma família, e nada vai poder impedir. E eu aposto que aconteceria a mesma coisa se fosse o Astuto junto com ela. Sinceramente, uma das melhores cenas do filme. E depois que eu percebo que todos os animais daquela ilha agora eles vão se ajudar, eles vão se cuidar, é sinceramente muito bem feito o filme. Eu tô torcendo muito para que esse filme ganhe um Oscar, mesmo tendo Divertidamente 2 como um dos concorrentes. Mas, sinceramente, gente, isso era tudo que eu queria falar. No final, eu não fiz muito uma análise sobre tudo que acontece no filme. É mais eu falando sobre tudo o que eu achei do filme, cenas que eu gostei do filme, coisas que aconteceram no filme. Eu sinto muito se vocês esperavam uma análise muito mais bem trabalhada. Acho que eu vou deixar elas mais para os vídeos sem spoilers, porque eu confesso que eu acho que minha análise do filme sem spoilers ficou muito melhor que essa análise com spoilers. A gente tem um desenvolvimento muito bom nesse filme, é sinceramente surreal. Espero muito que vocês assistam eles e vejam Robô Selvagem agora, dia 10 de outubro, nos cinemas. Tenham uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite. Tchau!